coloque a mão sobre o seu coração e diga assim: Senhor Jesus, seja bem-vindo. Eu desejo ouvir a tua voz, em nome de Jesus. E agora eu intercedo por você e peço, Pai, abençoe meus irmãos, minhas irmãs, que eles recebam do Senhor aquela ministração, aquela palavra, aquele conforto, aquela direção que eles precisam. Tudo de bom, perfeito e agradável que o Senhor reservou para eles neste dia, nesta manhã, eles recebam em nome de Jesus. E tudo que não é teu, toda mentira, todo engano, tudo que o diabo preparou, nós repreendemos em nome de Jesus. E agora eu me uno em oração aos meus irmãos, para repreender todo mal. E, ó Deus, que neste lugar, nesta hora, nenhuma distração, nenhuma perturbação tire de nós, ó Deus, o foco em ouvir a tua voz. Em nome do Senhor Jesus, nós imploramos a tua presença e o teu cuidado. Amém e amém. Deixa eu só abrir uma água aqui, queridos. Amém. Nós vamos pensar em sonhos hoje pela manhã e à noite também. Agora de manhã nós vamos pensar sobre os sonhos de Deus para a sua vida. Como viver os sonhos de Deus para a sua vida. Querido, tudo que existe neste mundo, absolutamente tudo, antes de existir, foi o sonho no coração de alguém. Estava agora há pouquinho conversando com o pastor Joel e dizendo que esta igreja foi o sonho dele, pastor Roberto, da irmã Tereza, dos demais líderes, pastores e de vocês que um dia sonharam em ter um lugar, uma igreja aonde servir a Deus, aonde adorá-lo, não é verdade? Esta igreja é fruto dos sonhos de Deus. Tudo que existe, sua família, uma casa, um hospital, uma escola, uma cidade, tudo que existe no mundo real, antes de existir fisicamente, existiu primeiro no coração de alguém. Não é verdade? Então, os sonhos, eles são o alicerce. Na verdade, eles são o projeto sem o qual nada pode ser construído. E nós observamos na Bíblia, observamos também na história da igreja, que pessoas comuns podem ser construtoras de realidades extraordinárias. Pessoas comuns, como eu e você, mas que recebem de Deus um sonho. Essas pessoas podem fazer coisas extraordinárias. Não podem? Pessoas simples. Imagine os apóstolos. O que eles eram? A maior parte deles eram pessoas muito simples, pessoas, inclusive, que não sabiam ler ou escrever, pessoas que jamais tiveram uma experiência extraordinária antes na vida, mas que foram tocadas por Jesus, acreditaram em Jesus e acreditaram nos sonhos de Deus para as suas vidas. Então, querido, você pode viver sonhos extraordinários. Eu fui criado, queridos, assim, quase que na roça. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas quando eu tinha 1 ano de idade, o meu pai foi morar na periferia, da periferia, da periferia, da periferia, da periferia de Niterói. Era um mato, uma roça. Eu tomava banho em rio, eu andava descalço, subia em árvore, caçava, pescava, e a minha vida era muito simples, muito restrita. Meu pai nunca deixou faltar alimento em casa, sempre tivemos um teto, mas a nossa vida era muito simples. Papai ganhava pouco e tinha que sustentar 4 filhos mais a esposa, então a gente usava roupa de bazar, roupa usada, o calçado tinha que durar o ano todo e coisas assim. E, na verdade, naquela vida que eu tinha, os meus horizontes eram muito, muito pequenos. Meu pai, imigrante nordestino, viajou 8 dias sentado em um caixote, em um pau de arara, do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro.
Então a nossa vida era bem simples. Mas tinha um detalhe fundamental. Eu fui criado em uma igreja. Papai se converteu antes de eu nascer, no Rio de Janeiro, e eu fui criado em uma pequena igreja batista ali, nas periferias das periferias de Niterói. E lá eu comecei a ouvir histórias de pessoas simples, da Bíblia, da história da igreja, pessoas simples, mais simples até do que eu era, mas que sonharam em viver histórias extraordinárias. E eu comecei a acreditar na minha simplicidade, nos meus horizontes tão pequenos, que eu poderia viver grandes coisas, que eu poderia estudar, que eu poderia viajar, que eu poderia construir família, que eu poderia crescer, desenvolver. E sabe, Deus foi gracioso, porque eu consegui ir muito além do que os horizontes tão pequenos que eu vivia poderiam me proporcionar. Deus me deu graça de sonhar, e aí sim construí família, pude criar meu filho. Esse ano vou fazer 30 anos de casado com a minha esposa, não é? Graças a Deus. Eu comecei a orar com 14 anos de idade, aí Deus começou a mover a Vera lá do Rio Grande do Sul, foi para São Paulo, aqui para perto de São Paulo, e eu no Rio. Aí eu orei mais um pouquinho, Deus tirou ela de São Paulo, levou para o Rio de Janeiro, e ela foi ser vizinha lá da minha igreja. A família não conhecia Jesus, ela se converteu, e depois que ela batizou, aí que eu a conheci, ela sendo vizinha. Foi Deus que foi cuidando de tudo. Pude estudar e completar 4 cursos superiores, viajei, progredi profissionalmente também, entrei para o serviço público, fui diretor na Justiça Federal e me tornei pastor. Esse ano faço 25 anos de ministério pastoral, também em dezembro. Quando eu olho para o meu passado, assim, de onde eu vim, eu digo, olha, foi graça de Deus. Claro que eu trabalhei bastante, viu? Fiz a minha parte. Mas também não adianta só você trabalhar sem a bênção de Deus. Em vão trabalha aqueles que fazem isso por suas próprias forças. Eu creio que nós precisamos receber os sonhos de Deus e vivê-los para fazer coisas extraordinárias. O livro de Joel, capítulo 2, 28, coloca aí, querido. Ele fala que quando o Espírito for derramado, os filhos e as filhas profetizarão, velhos terão sonhos, jovens terão visões. Ou seja, uma das marcas da presença do Espírito Santo de Deus em sua vida, não importa se você é jovem ou tem mais idade, não importa. Uma das marcas da presença de Deus é que nós tenhamos sonhos. Não é verdade? E não há idade para sonhar. Normalmente a gente pensa só nos jovens, nos adolescentes, não é? Mas todos nós, independentemente da idade, você que está me ouvindo, você pode sonhar e, na verdade, o Espírito Santo de Deus estando em você, uma das marcas, das provas, das características dessa presença, é que você sonhe e sonhe muito. Então, podemos sonhar. Você pode sonhar. E eu quero pensar com você em uma história interessantíssima de uma pessoa também improvável, com um passado difícil, complicadíssimo, mas que sonhou e realizou seus sonhos. A sua história está na Bíblia, no livro de Josué, capítulo 14. Você pode acompanhar a partir do verso 6, na sua Bíblia ou aí na tela. Vamos falar de Caleb. Caleb, você lembra, um dos 12 espias, né? Que vai olhar a terra. Só ele e Josué acreditam que podem conquistar, os outros 10 não. E por causa dessa incredulidade, o povo tem que ficar 40 anos no deserto. Apenas Josué e Caleb é que sobrevivem daquela geração com mais
de 20 anos de idade. O texto fala de Caleb conversando com Josué depois dos 40 anos e mais 5 anos de guerra. Eles passaram 40 anos no deserto, 5 anos para conquistar a terra. Depois desse tempo, Caleb vai conversar com Josué. O que o texto fala aqui, vamos ler. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou, ele tinha ido até Hebrom, será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Gente, eu estou pedindo a Deus a unção de Caleb. Imagine, com 85, a energia de 40. Tá bom, né? Não quer, vocês não querem? Eu quero. Quem quer a unção de Caleb aqui? Eu quero. Né? Envelhecer com vitalidade, com energia, com vigor, com sonhos. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Quais são as características necessárias para viver os sonhos de Deus? Como fazer isso? É claro que eu não vou esgotar o assunto aqui, mas eu quero extrair do texto algumas direções, algumas orientações, algumas bases sobre como viver os sonhos de Deus. Então, a primeira coisa é que você precisa identificar claramente o seu sonho. Parece óbvio, né? E é. Mas a verdade é que a maioria das pessoas não sabe qual é o sonho de Deus para as suas vidas. Imagine que você ganhasse um carro agora. Quem quer um carro? Você está precisando de um carro, precisa trocar de carro, e você ganha um carro. Pensa aí no carro dos seus sonhos. Começa a pensar aí, Joel, naquele carrão que você quer. Né? Pensa aí naquele carro que você gostaria de ter hoje. Agora, pense que você vai pegar este carro, que você vai ganhar agora, neste momento, e você vai para a primeira praça aqui de Americana, onde você encontrar, que tem uma rotatória, e você fica ali o dia todo dirigindo na praça, dando voltas ali. E você faça isso hoje, amanhã, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e os dias se passam e você pega o seu carro todos os dias de manhã e vai para a praça e fica dando volta lá. Olha, você tem um carrão, né? O carro dos sonhos. Está gastando energia? Sua energia está ficando cansada de usar esse carro todo dia, de dirigir todo dia? Está. Está gastando recurso? Gasolina, óleo, está gastando? Ah, pastor, usa o álcool, é mais barato, mas vai gastar do mesmo jeito, né? Está gastando seu tempo?
Está com o seu carrão, gastando energia, tempo e recursos. Está indo para algum lugar? Não. Você só está dando volta na praça. De nada adianta Deus lhe dar recursos. E a gente pede para Deus, né? Deus, me dá um emprego melhor, dá um salário melhor, me dá uma casa, me dá um carro, me dá uma oportunidade, uma condição. De nada adianta Deus lhe dar isso, se você não sabe para onde vai. Fica dando volta na praça. E, gente, infelizmente é isso que acontece com a maioria das pessoas. A maioria vive suas vidas, dia após dia, trabalha, estuda, se esforça, mas, na verdade, não sabe direito de onde vem e nem para onde vai. Não tem uma clareza do que realmente é o propósito de Deus para a sua vida. Não sabe direito qual é o sonho de Deus para a sua vida. Os anos vão passando, você vai gastando seu tempo, vai gastando seus recursos, e chega um momento da vida, lá pela meia-idade, onde você olha para trás e já viu que caminhou quase a metade da vida, ou a metade da vida. E você olha para frente e sabe que tem mais alguns anos, mas não são muitos mais. E você se pergunta, o que eu fiz da minha vida? Pior, alguns chegam no fim da vida, já nos últimos anos. Ou a saúde já está indo embora, ou os anos estão pesando, e a pessoa olha para trás e pergunta assim, o que é que eu fiz da minha vida? O óbvio, infelizmente, não é praticado. Precisamos de uma direção clara de Deus para as nossas vidas. Precisamos de um sonho claro. O texto fala, pode colocar aí, que Caleb foi conversar com Josué sobre um sonho que ele tivera 45 anos antes. Logo depois que saiu do cativeiro do Egito, quando ele olhou a terra, espiou a terra, ele andou naquela região de Hebrom e ele disse, aqui é a minha promessa, aqui é o meu sonho e este é o sonho de Deus para a minha vida. Os anos se passaram e ele não abandonou o seu sonho, porque estava muito claro para ele qual era a direção de Deus. Uma pergunta para você refletir. Você tem exata clareza da direção de Deus, do sonho de Deus? Eu dou aquele curso molde do ministro, a gente trabalha sobre vocação, trabalha sobre as capacitações, a personalidade, e o que eu vejo mais é que as pessoas, na verdade, vivem o seu dia a dia, mas elas não identificaram ainda claramente a visão de Deus. Às vezes são muito bem intencionadas, fazem coisas maravilhosas até, mas elas não têm aquela sensação de que há um sonho, há um projeto, e elas estão caminhando na direção exata do que Deus quer para a vida delas. Então, a primeira coisa, se você quer viver sonhos, identifique. Pastor, como é que eu faço isso? Comece a buscar. Aquele que busca, encontra. Não é o que a Bíblia diz? Comece a bater na porta de Deus. Ao que bate se abre. Comece a pedir, ao que pede se dá. Deus, qual é o sonho? Deus, qual é o sonho? Deus, qual é o sonho? Todos os dias, Deus, qual é o sonho? Qual é o projeto? O que o Senhor quer? Comece a ler mais a palavra de Deus para ouvir a voz de Deus através da palavra. Comece a orar mais para ouvir a voz de Deus, o Espírito no seu coração. Comece a frequentar mais a casa do Senhor, estar mais presente nos momentos de adoração para ouvir a voz de Deus. Tenha um tempo de retiro, um tempo de jejum, um tempo com Deus. Mas busque, busque, busque até achar o sonho de Deus para a sua vida. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, essencial também, relembre a sua identidade. O texto fala, os homens de Judá, não era de qualquer lugar, de Judá, foram para falar com Josué. E Caleb, não é qualquer Caleb, é o Caleb, filho do quenezeu Jefoné.
Pastor, o que isso tem a ver? Você sabe a genealogia na Bíblia? Aconselho você a ler o livro de Crônicas. Tem lá 500 genealogias para você se divertir, né? Fulano nasceu, cresceu e gerou Cicrano. Aí ele morreu. O Cicrano nasceu, cresceu e gerou o outro, o Beltrano. Aí morreu. Não é assim? 500 dessas coisas. Mas não tem só ali, não. Tem em quase toda a Bíblia, inclusive no Novo Testamento. O Novo Testamento começa com uma genealogia, já viu? Pastor, para que tanta genealogia na Bíblia? Tem várias razões, eu vou te dar uma delas. A genealogia identifica quem faz parte do povo de Deus, quem está inserido na promessa de Deus. Tem outras razões, mas essa é uma delas, e uma das principais. A genealogia fala da sua identidade. Quem você é, de onde você é. Identidade é algo essencial no mundo espiritual. Quando Jesus foi batizado, ele ouviu a voz do Pai dizendo que este é o meu filho em quem tenho prazer. Quando Jesus foi para o deserto, jejuou por 40 dias, quando o tentador foi encontrá-lo, quais são as duas primeiras palavras do diabo contra Jesus? O diabo diz assim: se tu és o Filho de Deus. O que é que o diabo estava atacando ali? A identidade de Jesus. Jesus ouve do Pai: tu és meu filho. O diabo pergunta assim: se tu és o filho. Identidade é algo essencial no mundo espiritual. O Brasil tem um problema sério com identidade. Há um problema sério com orfandade no Brasil. Caberia aqui um estudo só sobre isso, mas o nosso país é um país órfão. Você sabia que quase a metade dos brasileiros, em alguns lugares, não tem o nome do pai na certidão do nascimento? São José dos Campos, alguns anos atrás, a Secretaria Municipal de Educação mapeou. São José dos Campos é uma cidade rica, no eixo Rio-São Paulo. 52% dos alunos do ensino fundamental não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Nosso país é um país de orfandade. Já começou assim quando os portugueses deixaram os filhos lá e foram arrumar filho aqui. Depois separaram os índios de suas famílias, deixaram o filho nas tribos e foram ter filhos com os portugueses. Depois escravizaram os negros, tiraram da África, separaram famílias e novos filhos aqui sem pai. A nossa orfandade é tão grande que o país tem uma padroeira, uma mulher no lugar do homem. Não é nem uma madroeira, uma padroeira. Pastor, o que isso tem a ver com sonho? Tem a ver que filho sabe quem é, filho tem promessa, filho tem herança, filho tem sonho. Não é verdade? Filho tem herança. Quem é você? Diga assim: eu sou filho amado do Pai, ou filha amada do Pai. Diga de novo, com convicção: eu sou filho, filha, amado, amada do Pai. Se você está buscando sonhos, você não vai buscar os sonhos como um qualquer, você vai buscar os sonhos com o seu Pai. Você tem promessa e tem herança. Algumas pessoas dizem que você não tem valor. Talvez os seus pais biológicos, aqueles que criaram você, disseram isso. Tem alguns pais que falam isso. Talvez o cônjuge já falou isso. Talvez os filhos já falaram isso. Talvez o irmão falou isso. Talvez o patrão, o amigo. Alguém já disse que você não vale nada. Isso é uma mentira. Você é filho, você é filha amado do Pai. Talvez você não teve pai. Talvez você foi criado órfão. Mas você tem pai. É filho amado do Pai. E filho tem herança. Veja, Caleb foi buscar Josué
E a Bíblia diz que não era um Caleb qualquer, era Caleb da tribo de Judá. Era Caleb, filho de Jefoné. Ele sabia quem ele era, e ele sabia do seu próprio valor. Eu faço parte do povo da promessa. Deus prometeu, desde Abraão, 500, 600 anos antes, Deus prometeu que haveria promessa para a minha família, para o meu povo. Deus prometeu aquela terra lá. Deus prometeu por herança a Abraão, e agora está na hora de tomar posse desta promessa. Eu sei quem eu sou, e sei qual é a minha herança, eu vou reivindicá-la, em nome de Jesus. Concorda comigo? Ele não foi lá dizer, talvez, Josué, talvez eu tenha essa herança, não. Eu sei que eu tenho essa herança, Deus me prometeu através de Moisés. Terceiro lugar, querido, para você viver os sonhos de Deus, supere o seu passado. Supere o seu passado. O texto de Deuteronômio 1, 35, 36 diz assim: ninguém dessa geração má verá a boa terra que jurei dar a seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné. Pensa comigo o seguinte: Caleb nasceu aonde? No Egito. Nasceu escravo. Ele foi filho de escravo, neto de escravo, bisneto de escravo, talvez trineto de escravo. Escravo não pode casar sem permissão. Escravo não pode viajar sem permissão. Escravo não pode construir uma casa sem permissão. Escravo, tudo que vai fazer tem que pedir permissão. Correto? Com o tempo, imagine você nascer nesse sistema, ser criado nesse sistema. Tem um pai que foi criado nesse sistema, tem um avô que foi criado nesse sistema, um bisavô que foi criado assim. A sua mente é formada como mente de escravo. Lá no Rio de Janeiro, a gente costumava dizer assim: fulano saiu da favela, mas a favela não saiu dele. Aquela geração saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles continuavam com a mente de escravo, já sendo livres. Eles já eram livres. E eles viram as maravilhas, os sinais que Deus fez para libertá-los. Eles viram as pragas, eles viram o mar se abrir, eles viam todos os dias a coluna de fogo e a coluna de nuvem, todos os dias. Mas ainda pensavam como escravos, sentiam como escravos. E somente Josué e Caleb, daquela geração que nasceu escravo no Egito, conseguiu pensar como gente livre. Por isso, queridos, que toda aquela geração, milhares e milhares de pessoas, milhões de pessoas, toda aquela geração com mais de 20 anos, todos morreram no Egito, com exceção de Josué e Caleb. Todos morreram lá. Sabe por quê? Porque eles não eram pessoas livres dentro deles próprios, e estavam presos ao passado. Já eram livres de direito, mas não conseguiam sentir e viver como pessoas livres. É preciso superar o Egito. Você tem um passado. Talvez o teu passado te condena. Você que tu cometeu erros, tomou decisões que não devia. Talvez você fez muitas coisas das quais se arrepende muito, ou talvez sofreu, foi abusado, foi maltratado, foi traído, foi injustiçado, e talvez você ainda esteja preso a isso, aquele abuso, aquela injustiça, aquela traição, e não consegue se libertar disso. Talvez você pergunte-se o dia todo, o tempo todo: por que, Deus? Por que, Deus? Por que comigo? Por que eu não fiz diferente? Por que eu agi desse jeito? Está preso ao passado.
escravizado no passado, você ainda mora no Egito. Veja, você já é livre. O sangue do Cordeiro já te libertou. Você já tem a salvação eterna. Você já é nova criatura. Mas, queridos, o povo já era livre. Mas, na verdade, o Egito ainda estava neles. Como pastor, em gabinete pastoral, e todos os pastores sabem muito bem do que eu vou falar aqui. Você que é líder, já está há algum tempo na igreja, sabe também. Existem pessoas que a gente sabe que são cristãos, convertidos, filhos, filhas de Deus, mas que vivem como se não tivessem fé, como se não tivessem a graça de Deus. Não conseguem viver uma vida de plenitude. Já são livres. O sangue do Cordeiro já os libertou, mas não conseguem viver como livres. Estão presos ao passado. É preciso se libertar do Egito, dentro de você. O velho homem que você carrega e vai carregar até a morte, ele não pode te parar. Ele não pode anular você. Você precisa continuar em busca do sonho, o sonho de Deus. Em quarto lugar, queridos, para viver os sonhos de Deus, não tenha medo do futuro. Não tenha medo do futuro. Caleb fala para Josué: eu sei que lá em Hebrom tem gigantes. Eu sei que tem cidades fortificadas. Eu sei, inclusive, que eles são mais bem treinados para a guerra do que eu. Mas eu não tenho medo. Eu vou vencer, porque é a promessa de Deus, e eu vou tomar posse dessa terra. Eu não tenho medo. Queridos, antes de todo sonho tem deserto. Antes de todo sonho tem gigantes, tem oposições. E o medo nos paralisa. Medo de fracassar, medo do novo, medo do julgamento das pessoas, medo de outros líderes. Essa semana eu estava aconselhando um pastor, eu mentorei vários pastores, encontro regularmente com eles. Eu estava conversando com um jovem pastor no início do ministério, e ele tem vários desafios na igreja, e ele está com medo. E eu ajudei a identificar os medos. Um dos grandes medos que ele tem é de desagradar algumas pessoas na igreja. Eu falei: querido, se é Deus que está colocando no seu coração que você tem que fazer isso, não tenha medo de desagradar. Jesus desagradou. Nem Jesus agradou a todos. Se você tem um sonho que Deus colocou no seu coração e você tem convicção, claro que do jeito certo, da maneira certa, sendo correto com as pessoas, não é? Mas seja firme em seguir no seu sonho, não tenha medo. O medo é um dos maiores ladrões de sonhos, porque nós queremos ficar na zona do conforto. Nós temos medo de arriscar e de perder o pouco que temos às vezes. Precisamos arriscar. Deus nos chama a fazer coisas extraordinárias. A minha igreja, queridos, há 15, 16 anos atrás, ela já tinha mais de 50 anos de existência. Ela tinha 700, 800 membros. Uma boa igreja, mas tinha estacionado, tinha parado. 50 anos, uma boa igreja de 700 membros. E nós sentimos de Deus, que Deus estava nos dando um sonho, uma direção, uma visão. E começamos a andar em direção deste sonho. E passados 15, 16 anos, a igreja está com 15 mil membros. E aqueles que já foram lá já viram o que Deus tem feito lá. Vocês, talvez alguns aqui consigam imaginar, mas a maioria não consegue nem imaginar o tanto de perigo, de risco que a igreja passou nesse período para crescer. Foi necessário, assim, assumir riscos muito, muito grandes. Imagine se nós tivéssemos medo. Ainda estaríamos no mesmo lugar, no centro da cidade,
na mesma propriedade, com as mesmas pessoas, no mesmo tamanho. Para vocês terem ideia, há 15 anos atrás a igreja se mudou da sede própria para um lugar alugado. Na época, eu estou falando de 2001, a igreja começou a pagar R$27 mil de aluguel. Ela tinha 800, 900 membros. Essa entrada era quase toda a entrada da igreja. Ou seja, a igreja ia pagar de aluguel, e ela antes estava na sede própria, ela ia pagar de aluguel o correspondente a praticamente tudo que ela arrecadava. E ainda teve que fazer reformas. Imagine se a gente coloca tudo na ponta do lápis aí, o que ia fazer? Nada. É claro que eu não estou dizendo aqui para ser irresponsável, irmãos, não é isso não. Tá? Você tem que fazer tudo com muita oração, com muito cuidado, mas quando Deus coloca no coração, quando Deus dá um sonho, você sabe que é de Deus, não arriscar é medo. O medo é um ladrão de sonhos. Não tenha medo. A Bíblia fala que o amor livra-nos de todo medo. Quinto lugar, transforme o seu deserto em preparação. Ou você já viveu, ou está vivendo, ou, lamento dizer, você vai viver algum deserto. Na verdade, vivemos vários desertos durante a nossa vida, não é? Quem já está como eu, com alguns cabelos branquinhos assim, né? Já viveu alguns desertos, né? Tem uma turma que não tem cabelo branco, né? Mas alguns já têm. Deserto é aquele lugar sem vida. É aquele lugar onde parece que só tem morte e destruição. Deserto é o lugar que às vezes você pensa que nem Deus está lá. Claro que Deus está, mas a gente sente, às vezes, até que Ele nem está. Que nós estamos sozinhos. Que é um lugar improdutivo, estéril. Mas, gente, deserto é um lugar de maior crescimento. Deserto é o lugar onde Deus trabalha nosso caráter. Se você olhar para a sua vida, você vai ver que os momentos de maior crescimento, de mais maturidade em sua existência, foram os dias difíceis. Dias de doença, de desemprego, de crise na família, de lutas, de dificuldades, de aperto, de angústia. Foram nesses momentos que você se tornou mais forte, mais preparado, mais capaz, que você amadureceu. Deserto não é lugar improdutivo, não. Parece que é. Deserto é lugar de crescimento. Pensa comigo. Caleb está lá no deserto com o povo, né? Enquanto todo mundo ia dormir até tarde lá no deserto, o que Caleb fazia? Acordava cedo e ia correr, ia para a academia. Ele pensava, tem um sonho, tem que ficar forte. Gente, o homem tinha 85 anos. E ele dizia que tinha tanto vigor quanto aos 40. Aí você pensa assim, milagre de Deus, bênção, unção. Verdade. Mas era só isso? Será que ele não fez a parte dele? Será que ele comeu muito hambúrguer? Não fez exercício? Eu penso em Caleb se preparando, pedindo a Deus força, vigor, mas ele sabia que ia ficar pelo menos 40 anos. Ele ficou 40 e mais 5, que foram 5 de guerra. Ele pensava assim, eu tenho um sonho, eu tenho um lugar para conquistar, eu tenho que continuar forte. Aí ele cuidou da alimentação, ele fez exercício e mais, ele ficava lá nas táticas de guerra, planejando, chamava os mais jovens, aqueles que não iriam morrer no deserto, disse, olha gente, vem aqui, vamos fazer exercício de guerra aqui, vamos preparar o exército, vamos nos organizar, vamos nos programar, vamos nos preparar para o sonho. Estamos no deserto, mas aqui é lugar de crescimento, aqui é lugar de preparação. Nós não vamos morrer aqui, nós vamos sair daqui mais fortes. E mais, o Egito vai morrer aqui. O Egito morre aqui no deserto.
e nós vamos nos preparar para a conquista. Na próxima vez que você estiver no deserto, doença, desemprego, dificuldade, pense assim: aqui é lugar de me preparar, aqui é lugar de ficar mais forte, aqui é lugar de vencer e me tornar uma pessoa melhor. Eu não vou morrer nesse deserto, eu não vou morrer aqui. Aqui é difícil. Deserto é lugar que a gente depende do maná. Deserto é lugar que a gente depende da água que só sai da pedra. Deserto é lugar difícil, mas no deserto tem coluna de fogo, tem coluna de nuvem para nos guiar. Deserto tem um cuidado de Deus também. Às vezes parece que não, mas tem. Deserto é lugar de ficar mais forte. Deserto é lugar de se preparar. Então, queridos, a próxima vez que você estiver passando por um deserto, se você já estiver agora, saiba que Deus está preparando você para coisas maiores e melhores. Então, é claro que ninguém quer deserto. Eu também não quero não, viu, gente? Se Deus me livrar e poupar de deserto até o final da vida, eu quero amadurecer sem deserto, ok. Às vezes o desafio amadurece a gente sem deserto, amém, eu quero isso. Mas quando vier, eu vou pensar assim: estou vivendo no deserto. Em vez de blasfemar, de reclamar, de culpar a Deus, culpar meu cônjuge, culpar todo mundo, culpar o pastor que é culpado do meu deserto. Muitos fazem isso, né? Meu pai, minha mãe, né? Deus, o diabo. Ao invés de só reclamar, diga assim: eu vou vencer esse deserto, em nome de Jesus. E vou sair dele mais forte, porque eu tenho um sonho a conquistar. Em sexto lugar, querido, nunca desista. Nunca desista. Gente, 45 anos. A gente tem dificuldade de esperar 45 minutos, às vezes segundo, né? Você faz a oração e diz: em nome de Jesus, enter. Faz um download aqui, Senhor, resolve isso logo agora, já. Deus tem o tempo dele, e às vezes no tempo dele vai demorar um pouco. Não acredito que você vai esperar 45 anos, mas talvez você espere 45 dias. Talvez você espere algumas semanas, meses, e talvez até alguns anos. Mas a verdade é que você não pode desistir. Se você não desistir, não perdeu, não acabou. Enquanto você não desistir, não acabou. Só acaba quando você desiste. O pastor Rick Warren tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim: não desista nas trevas daquilo que Deus te deu na luz. Deus te deu uma promessa. Deus tem várias promessas para a sua vida. Não desista delas. Nunca desista. Dizem que Winston Churchill foi dar uma palestra em uma universidade e os alunos estavam muito atentos porque ele tinha sido grande herói da guerra. Aquele homem inquebrantável que manteve a nação, a Inglaterra, o Reino Unido, né, forte. E ele dizia: nós vamos defender nosso país, vamos defender nossa ilha dos nazistas. Enquanto tivermos navios e aviões, nós vamos usá-los. Quando eles acabarem, nós teremos bombas e armas, vamos usá-los. Quando eles acabarem, nós vamos pegar nos paus e pedras, nós vamos defender nossa ilha e os nazistas não vão entrar aqui. Todas as demais nações sucumbindo, mas ele falava pelo rádio, as bombas caindo no país, os nazistas mandavam bomba direto, bombas caindo sem parar, e ele dizia para os seus conterrâneos, para os ingleses: não desistam, não desistam. E aí foi Winston Churchill dar a palestra, e ele olhou para aqueles jovens, todos muito atentos, e ele disse apenas uma coisa para aqueles jovens: adivinha? Ele falou assim: never give up, nunca desista, never give up, never, 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 never give up. Nunca, 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 nunca desista. E depois foi embora. Foi a melhor palestra que aqueles jovens tiveram.
Você nunca será um fracasso até que desista. Já viu aquele filme de boxe? O cara apanha 14 rounds, já está com o rosto todo ensanguentado, né? Hematoma para todo lado, mas ele continua, e até que ele vence a luta. É assim que é a vida, queridos. Você só será um fracasso quando desistir. Enquanto você não desistir, você perde uma batalha, você perde um jogo, mas você ganha um campeonato. Você ganha a guerra, se não desistir. E se o sonho é de Deus, não pode desistir. É sempre cedo demais para desistir. Queridos irmãos, querida igreja, pastor Roberto, pastor Joel, todos os líderes aqui, amados de Deus, tenho tanta alegria de estar aqui com vocês. Eu me sinto em casa aqui no meio de amigos, que bom voltar aqui. Eu pedi muito a Deus o que falar a vocês, e Deus falou, fale de sonhos. Vou falar hoje de manhã, estou falando, e à noite também. Porque acredito que Deus tem sonhos maravilhosos para vocês. Deus tem sonhos para a sua vida. Ah, pastor, já passou meu tempo. Passou não. Lembra lá da profecia de Joel? Passou não. Você tem sonhos ainda para viver. Ah, pastor, eu cometi muitos erros. Eu cometi falhas tão grandes. Deus não deve mais ter nada para mim. Tem. Deixa eu te contar um segredo. Deus só tem plano A. Ah, pastor, mas eu falhei. Bom, aí você falhou, aí Deus tem um plano AA. Aí eu falei de novo. Deus tem um plano AAA. Não deu certo de novo, pastor. Deus tem um plano AAAAA. Deus não tem plano B para a sua vida. Só tem plano A, porque Ele nunca é pego de surpresa. Deus tem sonhos para você. Deus tem projetos para a sua vida. Deus tem projetos para essa igreja. E podemos viver os grandes sonhos de Deus. Grandes coisas estão por vir. Deus fará grandes coisas em sua vida. Hoje à noite nós vamos pregar sobre a renovação dos sonhos. E nós vamos renovar nossos votos diante de Deus. Renovar os nossos sonhos diante de Deus. Venha, traga seus amigos, traga mais alguém, para que aprenda a viver os sonhos de Deus. E renove diante de Deus os votos e os sonhos que Deus tem para a sua vida. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Estaremos agora, daqui a pouco, participando de uma renovação de sonhos. A ceia é renovação do amor de Deus por nós também. Glórias a Deus.